E a terceira etapa aqui, que é esse boot stage, é quando a planta, as sementes, né, o trigo começa a emergir, quando de fato começa a emergir, que é essa foto do meio aí. A espiga, Gabriel, a espiga começa a emergir. Isso, isso. Go ahead, Joe. All right. So the whole point that I'm doing here and showing you all of these different stages is the fact that if you want to grow more wheat or higher yielding wheat, you can influence the yield of the wheat at almost any of these growth stages. Not that you have to influence it at all of them, but know that you can influence the wheat yield in during these different growth stages that are important to the growth of the wheat plant. Para vocês entenderem que é importante a gente saber esses estágios todos, porque de alguma forma a gente consegue influenciar, né, todas essas etapas com o produto que ele chama de growth stage, né, esses estágios de crescimento, você consegue influenciar para ter uma maior produtividade. So when you do dig up your wheat plants, this is a symptom of compaction. Okay, so you see the root mass is kind of flat and you have some clumps of soil. This shows you that there is compaction. Para você ter uma ideia, ele colocou essa foto aí para mostrar um pouco do que a gente vê em compactação de solo, né? Então, quando você cava, né, uma planta de trigo, esse aqui é um dos sistemas de raiz que a gente encontra. This is what you really want to see is good soil aggregation, lots of different root hairs coming off of those roots. That's so it can take in nutrients and water. Esse é o tipo de raiz que você quer ver, que você quer encontrar, né? Porque você vê pelos de raiz e você vê uma raiz mais solta, o que faz com que consiga absorver mais nutrientes e água. This is what you do not want to see is poor soil aggregation and it cannot take in nutrients and moisture. Esse é o tipo de solo que você não quer ver, né? Que é um solo que não consegue carregar nutrientes e não consegue reter água. Again, these different growth stages are where you impact the wheat yield. So when we're talking about applying nitrogen on wheat, and it's hopefully we're talking liquid nitrogen here, you're going to add the liquid carbon in that will buffer the burn effect of putting nitrogen on the wheat and allow it to take the nitrogen in way more efficiently. Então, quando a gente fala nesses estágios de crescimento, e a gente aplicando o liquid carbon, e a gente espera, né, que podemos ter um produto, por exemplo, de nitrogênio líquido, né, o liquid carbon vai ajudar a não, vamos falar assim, a queimar, né, com o nitrogênio, vai ajudar a não, eu acredito que seja, é, vai ajudar a absorver essa parte de queimadura do nitrogênio, Não, né? peraí, Gabriel. Peraí, Gabriel. Isso aqui nós estamos fazendo a recomendação e está em quartos de galão por acre. Então, tem que fazer a Isso. conversão para litros por hectare para a Heloísa, Ana Carla e o Igor não terem nenhuma dúvida. Então, faz a seguinte conta, olha, um quarto é um quarto de um galão. Um galão é 3,8 litros, dividido por 4 vai dar 0,95 vezes 2 arredonda para 2 litros, vai. Então, 2 litros por acre, que vai ser igual a 4 litros por hectare, mais ou menos. De 3,5 a 4 litros por hectare. Tá? Então, aplicar antes do plantio de 3 a 4 litros por hectare. Depois, mais 1 litro, dependendo da quantidade de nitrogênio, que no nosso caso é 1%, nos estágios subsequentes, entre o 4 e o 5. Essa é a recomendação. E como o nosso nitrogênio é 1% só, nós não vamos ter nenhum problema de fitotoxicidade nas plantas. Go ahead, Joe. So when we're talking about the spikelets, okay,
this is a close-up on the left of the flowering stage, but it's also a close-up of the spikelet. Then the center picture is a spikelet that's what makes up the head. When we talk about a wheat head, is a combination of all those spikelets, and then you'll want kernels per spikelet, and then of course we will end up with the weight per kernel later in the presentation. Então, assim, para ter esse medição, né, de maior, né, sacas por hectare ou bushel por hectare nesses 5 componentes, a gente tem que observar, né, a cabeça da espiga, né, o grãos por espiga e o peso da espiga. Then what we're after at the end is a good plump kernel, which is going to have test weight. We call that test weight. That's what makes up part of the yield also. Então, uma das coisas que a gente tem que ver também, avaliar, é o peso por grão, né? A gente faz um teste de peso por grão de trigo, né? So here's some pictures here in the U.S. Actually, about a month ago in Texas, I showed you the one up in the corner when you guys were here. So that was a field of wheat. The one below it with the dollar bill is another farmer that had our program on his wheat last year, and he made 109 bushel per acre, which is whatever you want to convert. And then these are pictures Hold on. of a good healthy head in the center, and then he's holding the one in his hand. You see the length of the head? 10 toneladas por hectare. It means 10 tons per hectare, more or less. Yeah. So you want a good healthy head, you want the length per head, then you want the plump spikelet, which has the seed in it. You want it to be good and plump. That's what affects your yield big time. So you're protecting that yield with many of LX products along with the carbon in product. Essa foto, né, a Heloísa e o Fernando chegaram de ver essa foto na esquerda com a placa, né, foi mais ou menos um trigo que foi tirado aí um mês atrás, né? Essas fotos todas é de um produtor, e o que ele quer mostrar aqui é como é que fica, né, o produto sendo aplicado dentro do trigo, né? Como é que o trigo fica aparecendo. E ele acha que dá para combinar sim com os produtos da Helix e que dá para ter um resultado parecido, que é esse resultado. Ele estava dando um exemplo desse resultado dessas 10 toneladas por hectare. Eu não sei quantas sacas seriam nisso. Então você Não, pode Gabriel, ver. a conta é a seguinte, Gabriel. Segundo o Joe, foram 190 bushels por acre. 190 bushels por acre. Você multiplica por 27, vai dar 5.130 quilos por acre. Você multiplica por 2, vai dar 10.260 quilos por hectare. Mais ou menos, 10 toneladas por hectare. O que é uma produtividade espetacular. 10 toneladas por hectare. Go ahead, Joe. Okay. This is that same picture the guy sent me from Texas. The heads on the left have not been treated. The heads on the right have been treated with our carbon product, our sugar product, our microhance, which is multiple micronutrients in one package, along with a 15% sulfur. Essa foto foi mostrada também para a Elo e para o Fernando lá, mas é o programa da Montes versus a testemunha, né? E nesse programa da Montes, que vocês podem ver aí a espiga, que está maior, é o Liquid Carbon. O nosso produto é de açúcar, né? O AgroSweet. Um pacote de micronutrientes que a Montes faz, né? Que tem múltiplos micronutrientes, e 15% de enxofre, tá? Então, esse que foi o programa que a gente utilizou. Hey, Joe, what's the dosage for that specific
treatment? That will be approximately two liters per acre. Your guys would be what, 5 liters per hectare of MLC, 5 liters of AgriSweet, 2.5 liters of Microhance, and 2.5 liters of Sulfur 15. Vai lá, Gaio, vai lá. Você já perguntou, você Não, responde. eu perguntei para ele qual que foi a dose, né? Porque ele colocou ali só os produtos. E o Joe falou que foram 5 litros, 4 a 5 litros de MLC por hectare, 4 a 5 litros do AgriSweet, 2,5 litros do Microhance e 2,5 litros do sulfur, do enxofre 15%. Essa foi a dose utilizada de ácidos úmicos, do sacarose, né, do açúcar, dos micronutrientes e do enxofre. Hey, Joe, just a question. They're only going to be using MLCN. Yeah, sorry. So what's that going to do? What do you think it'll do as far as, increasing yield? Well, it's going to do the same thing that MLC did. I forgot about it being concentrate. So probably you could do on the low side, they could do 2.5 liters per hectare. On the high side, I'd do 5, which is a gallon. Yeah. Okay. I don't think the little bit of N that we have in that carbon is going to make a huge difference in one way or another. Right. I was just thinking, though, they're going to be using AgriSweet, Microhance, or sulfur. No, but I put that on there so Alex can use any products that they have like that to mimic that program. Oh, that's okay. Thank you. Mm-hmm. But in that case, Joe, this MLC, what's the concentration of the carbon here in this MLC? Is the same the one that we have in Brazil? It's the same one in Brazil, yeah. No, this one is diluted in half. This is half strength. This is half strength of your guys. So it's going to be 1.8%. Because our here is 3.6. Yes, 2% here in the US. Ok. Então, viu, Heloísa, o que o Joe está falando é que esse MLC que ele está recomendando aqui é 2% de carbono, enquanto que o MLC que a gente tem no Brasil é 3,6%. Então, a dose que ele falou de 5, a gente pode reduzir ela para 4, 3,5, 4, né? Uhum. Para ter o mesmo efeito que ele está propondo lá. É lógico que tudo isso, gente, depende muito do tipo de solo, né? Porque um solo mais pobre, ele vai responder mais do que um solo mais rico, né? Os solos americanos, eles têm outra composição física, química e biológica dos solos brasileiros. Então, no Brasil, nós temos que fazer algumas adaptações. Nós já testamos o MLC no Brasil em larga escala, no milho, na soja, no algodão, no tomate, na cana. Então, para o trigo, a gente pode fazer uma comparação, por ser também uma monocotiledônea, da mesma forma que a gente tem para o trigo, a gente pode comparar com o milho, né? Então, a dosagem vai ser essa, vai ser de 3 a 4 litros por hectare, mas ele está recomendando fazer 2 aplicações, uma no plantio e outra no estágio lá V5 ou V4, não lembro direito, mas é no V5 ou V4, de mais 1 litro. Então, essa deve ser a nossa recomendação aqui no Brasil, sem medo de ser feliz, né, como falou o outro. Mais os micronutrientes e mais se a gente tiver alguma coisa para acrescentar dentro do programa da Ferticel. Ótimo. Right, Joe, what I'm explaining to them is that in Brazil, we do not have too much experience with the MLC in wheat, but we do have in corn. So what we are planning, what we're wondering here, if you can maybe to translate our experience that we have in corn to wheat, right? Because both are monocotyledons, right? And so grasses, probably they have more or less the same answer for the MLC treatment. Do you agree with that? I would. Remember that the corn is in the grass family, and so is wheat. So they're similar in nature. That's correct. This is my point. Both are grasses, right? So both could answer
or respond to MLC more or less in the same way, right? Yes, very much so. Correct. Uhum. É isso Okay. mesmo, pessoal. Ele confirma que a experiência que a gente tem com o trigo, com o milho, ela pode ser traduzida por trigo também. Então, porque as duas são monocotiledôneas e tem um resultado, uma resposta muito similar. So when we're talking about the first step at planting, and by the way, this is me and Kevin Cobb out in his field. We want to use the liquid carbon in and add any sugar source that Alex has. I like to use both the carbon and the sugar in equal parts. Tá. Essa aí é uma foto dele com o Kevin Kalb lá na fazenda do Kevin Kalb. E uma das coisas que eles gostariam de fazer no plantio, tá, seria o liquid carbon com algum produto da Alex, ele não sabe se tem, que tenha açúcar, tá? Que seria alguma fonte de açúcar para colocar nessa hora aqui do pré-plantio, plantio, tá? No plantio, né? At planting, sorry. At planting. In the case of the wheat that you guys are drilling, you're probably going to want to broadcast the liquid carbon in and the sugar across the entire field when you spray. So you can put it down before planting with herbicides. You could put it at planting, or you can do it after you have planted. Nesse caso aí, dessa combinação de liquid carbon com açúcar, você pode colocar no pré-plantio, durante o plantio ou pós-plantio aí via pulverização, né? No campo todo. No campo todo. Tá? É. So in step 2, when you're about to put on any kind of nitrogen at any stage, you'll want the carbon in with the liquid nitrogen, 4 to 5 liters per hectare, to stabilize the nitrogen as well as buffer any burn. That's what you're seeing there in that picture. On the right had the carbon in it, no burn. On the left, without carbon, it burned. No step 2, né? No passo 2, seria aplicação do liquid carbon com qualquer outra fonte de nitrogênio que vocês aplicam para fazer a estabilização, tá? Disso no solo, né? Então, a ideia seria, ele colocou aqui de 2 a 4 litros, né, por hectare. Mas a gente precisa traduzir isso, até vou falar em inglês depois para ele, para o produto mais concentrado do Brasil. Joe, just one question. These 2 up to 4 liters that you put here per hectare to stabilize the product into the soil, you mean that these 4 to 5 liters would be the American product, right? You're probably right. I didn't probably compensate for that, because, and it also depends on how many gallons you're going to be putting on. So in the case that I have here is like 26 gallons. If you're going to put on smaller amounts, then you could put half of that. I mean, right now you can go half because you have concentrate, and then you could go half of that again should you put on a smaller amount. Tá, era exatamente o que eu imaginei, tá? Como o produto do Brasil é um pouco mais concentrado, aí só fazer um disclaimer, né? A gente concentrou um pouco mais o produto do Brasil porque a gente não gostaria de ficar transportando água, né? Então, a gente traz um pouco mais da essência do produto, né? Então, ele colocou aqui de 4 a 5 litros nesse estágio, mas a gente acredita que dá para... A gente reduziria a dose, né? Tem que fazer a calibração. O ideal seria isso. Mas o fato é que aplicar o produto nesse estágio ajuda a aliviar a questão de salinidades e a queimação nas folhas. Here's a close-up of that ability of that liquid carbon to buffer the salts so that it does not burn the leaves on the right. Então, essa é uma foto que mostra um pouco os efeitos do liquid carbon, né?
quando ele faz esse buffer, né? Que seria ele amortece, né? Vamos falar assim, essa queimação nas folhas aí pelo nitrogênio, sobretudo pelo nitrogênio. And you'll want to add the liquid carbon into any nitrogen application because it's going to stabilize it. It's going to stabilize the nitrogen and it's going to help with soil biology beneficial, soil health. E as vantagens de você aplicar o líquido carbono junto com qualquer outra fonte de você vai estabilizar o nitrogênio e também vai fazer com que melhore a estimulação biológica que está dentro do solo. And then step 3, you can add the liquid carbon in with any products from Alex. It could be micronutrients, it could be fungicides, insecticides, and adding a sugar source always helps with the health of the plant, helps in the response of whatever you've added it to. E no passo 3 aqui, né, é também colocar líquido carbo, qualquer fonte de micronutrientes ou mix de micronutrientes que vocês têm, ou inclusive também adicionar com fungicidas ou inseticidas para melhor controle de pragas, e também algum tipo de açúcar ajuda a saúde da planta e do solo, tá? Então esse último estado pode fazer um blend, né? Vamos falar assim, né? Você pode misturar com diversos outros produtos. So this happens to be some trial data over many years. As you can see, the first one is we're just comparing it to the liquid carbon, which is going to work the same way with the liquid carbon in, is we got 16.4 bushel difference. Then you go down the line, tiller counts. We got 18.6% more tillers. Same way with at harvest, we had a higher tiller count. Nitrogen use efficiency, we gained 18 bushels per acre by just adding the carbon to nitrogen. And then overall, at the end, we came out with 11.7% yield difference by using just the liquid carbon. Hey, Joe, in Brazil, we use 1% nitrogen and MLC in. Is that about equal to what you're using here? Well, we don't add, we add nitrogen, but it's in the liquid nitrogen form. But the 1% that's in the liquid carbon in Brazil is not going to affect it one way or another. I just treat it exactly like I would carbon right here in the US. That makes sense? Yes, makes sense. I think that the nitrogen application for the wheat in Brazil, I think that we cannot change that. We should not change the traditional way to add nitrogen just because we are using the liquid carbon. Right. Because it's not too much. Remember that the nitrogen that we put in the liquid carbon in Brazil was to get the chance to register that material as a fertilizer, right? So yeah. It's not a source of nitrogen for the crop. Correct. So again, just come back. Deixa eu só explicar, Rodão, Heloísa, o que nós estamos falando aqui, Ana Carla e Igor, é que o nitrogênio que está adicionado no Monte Líquido de Carbon brasileiro, ele foi adicionado para dar a chance de registrar o líquido de carbon como fertilizante orgânico, natural. Então, esse 1% de nitrogênio não é a fonte de nitrogênio que você vai utilizar para suprir a lavoura de trigo com nitrogênio, que é muito pouco, né? É 1% em 4 litros, quer dizer, é quase nada, né? Então, esse nitrogênio não deve ser considerado para efeito de preocupação ou tampouco para efeito de nutrição de nitrogênio para as plantas do trigo, né? Só também traduzir um pouco esse slide aqui, tá? Então, a Montes tem
um trabalho de diversos anos com a Universidade da Carolina do Norte. Então, você vê, tem multiple years results, né? Vários anos de resultado. Então, a gente já vê que tem um incremento em estudo de universidade de 16,4 bushels por acre lá, né? Vê também que também, se você, olhando, né, especificamente, você vê que já tem esses números de perfilhos, só isso por si só já vão dar 18,6, tá? Inclusive, os testes na universidade mostram um incremento de 18,6% de perfilhos, tá? Por planta, né? E isso faz diferença também na, na colheita, tá? Melhora a eficiência do nitrogênio, né? E por isso a gente começou a discutir tudo isso sobre o nitrogênio do liquid carbon, né? Não influencia. E produtividade por acre em termos de bushel, né? A diferença que dá. Go ahead, Joe. E fazendo uma tradução aqui de quilos por hectare, são 885 quilos a mais por hectare, baseado no que está colocado aqui em bushels por acre. 16,4 bushels por acre são 885 quilos por hectare. Okay, so again, these are just markers along the growth stages of wheat when you could add any of Alexis products along with the liquid carbon in and begin to affect yield. So just the chart kind of helps you to see that. Então, só para vocês entenderem esse gráfico de novo, tá? São os 3 estágios aí de crescimento, os principais estágios de crescimento e as 3 etapas, vamos falar assim, em que você pode aplicar o Montes Liquid Carbon junto com algum produto da Helix, tá? Estágio 1, 2 e 3 ali. So again, timing makes all the difference throughout the season. When you put it on, the earlier that we begin to apply these products in the growing of the wheat, the more that you will affect the yield. Because once it's under stress and you lose yield, you cannot get it back. Então, voltando no programa da Montes, uma coisa que faz toda a diferença é o timing, né? O momento de aplicação é muito importante, né? É muito importante a gente saber aplicar no momento certo o produto durante toda a safra, tá? E o sucesso da Montes, que nem ele colocou aqui, é essa ativação do úmico, né? É o Activated Humic Technology, né? Os úmicos ativados. So again, combining this with any of Alexis products will make them perform more efficiently and it'll produce a greater crop response, which leads to yield. De novo, né? Combinar o nosso Liquid Carbon com qualquer produto da Helix vai fazer com que esses produtos tenham mais eficiência e produzir maiores respostas, né? Na cultura. So these are things that you can look for by using the liquid carbon in that will help with compaction. See, number 1, compaction. Number 2, it's going to begin to change your soil texture as well as your structure. So in many of those clay areas down there, you will begin to change the look of the soil. And then number 3 is to buffer that soil pH and begin to change the pH. And then number 4, you will begin to increase better nutrient uptake into the plant just through using the activated technology of the carbon in product. De novo, só para vocês entenderem que essa tecnologia de ativação, os mecanismos que ela vai dar rapidamente, né? As coisas que vocês vão ver. Primeiro que já começa um trabalho de descompactação de solo, depois melhora no CTC, ajuda a amortizar e a levar o pH, né? E também a melhorar a
os nutrientes nas plantas, né? E também aqui ele colocou igual aqui, buffer soil pH, increase nutrient availability. Então, você vai ver claramente isso, né? Reduz a compactação do solo, melhora o CTC, melhora a eficiência dos nutrientes na planta e melhora o pH do solo. Go ahead, Joe. Okay. This is a picture that the farmer just sent me yesterday. And this is after 4 years of use here in the US of our MLC. And the circles have earthworm holes in the soil. So his biology in the soil has increased tremendously. And the other part is this, on this field, he had grown 300 bushel of corn. And you can see all of the residue is being digested. This is what you want to happen down in your Brazilian soils. Isso é uma foto que tirada ontem por um produtor, enviada para o Joe, que está usando o Liquid Carbon nos 4 anos. Tem 4 anos trabalhando com o produto. E o que você vê de interessante? Você vê buracos feitos por minhoca, você vê uma melhor decomposição do solo, uma melhor digestão do solo, né, dos resíduos culturais, tá? E esse é o tipo de solo que a gente tem que ir se convertendo no Brasil, né? Ver esse tipo de situação, né? E para você ter uma ideia, ele é um cara que colhe em torno de 300 bushels de corn por acre, tá? Então também é um produtor de alta produtividade. Okay. So that's pretty much it. Gives you a run through of things to look for and to scout for if you're going to go out and look at the fields, of how you can influence the farmer's yield, to get more bushels per hectare if you pay attention to the different growth stages of the wheat and use our liquid carbon in along with any of Alexa's products, especially sugars. Carbon and sugar, it's your friend. Bom, essa é a combinação de sucesso que a gente espera, né, entre os produtos Ferticel Helix com a Montes para produzir um grande retorno para as fazendas, né? Especialmente a combinação entre Montes e Helix, e se tiver alguma fonte de açúcar, especialmente açúcar, é uma combinação muito vencedora do produto Montes Liquid Carbon com essa fonte de açúcar. Essa é uma das fórmulas de sucesso que a gente pode ter e alcançar um bom retorno de investimento. Quando a gente está falando de açúcar, em geral, nós estamos falando de melaço, né? Vocês têm, Luiz, algum produto que leva na formulação melaço? Temos sim. Inclusive, eu tinha anotado aqui para comentar, né? Nós temos fontes justamente de melaço, tá? Então, a gente vai poder agregar nos testes e tudo mais já com essas fontes. Acredito que a Ana e o Igor também devam ter anotado isso, né? Para a gente fazer nos nossos testes depois. Joyce, then me and Fernando watched all your presentation, and now more things, more direct to wheat, and I am great to your more one presentation for us, and I think now with Anna and Igor we can do a program with Helix, a good program to our 40 tests with proctors, and after in our launch maybe we can show the results. I think will be a good results. In that case, now
we will see a lot of producers are customers, and we can start the tests. In this period, I will ask to Ana and Igor to send to us photos and more details about how is happen the tests. And I think in this period, maybe if it's possible you help us with these tests, then we can send to you the photos, and you can told us if it's correct our form to do the tests, and maybe it's anything wrong or not correct. You can talk to us, and we can correct the form. I think it's good, and we understand so much. I think it's perfect. And another question. Yes. For sugar with Montes. How can I say fonte? Source. Source. Course? Course? Source. 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 Okay. Source. What kind of source of sugar we can put together with Montes? Just melaço, que eu não sei como é que é o nome em inglês, melaço. Molasse. Molasse. Or maybe any other sugars is possible. You can. We derive ours from a cornstarch or corn syrup, which has two different sugars in it, such as I think it's fructose and glucose sugars. However, you can use molasses. I would make sure that they're not too thick. You may have to water them down to get them to go through the sprayer. Any kind of a source of sugar will be beneficial. What we have is 55% sugar source. So you might pay attention to the different percentages of either molasses or any other kind of sugar that you can have access to. I mean, it could be derived from other sources, of course. Okay, good. Because then all sugars are compatibility with Montes, yes? It should be fine. I'm just telling you to watch out for the viscosity. Let's say the viscosity of molasses is a lot thicker than the viscosity of our 55% sugar source. So that's why I said you may have to find let's just say a molasses that's 30%. You may have to cut it in half with water and have a 15%, but use it at a higher rate just to be able to spray it out and have no problems through the nozzles. Você entendeu isso, Luiz? Você entendeu Yes. isso? Eu- Yes. É porque isso é importante. Se o açúcar ele estiver muito concentrado, ele vai começar a colar, grudar, né? E isso aí a formulação não vai ficar legal, a calda não vai ficar legal. E para entupir bico é 2 Vai dar palitos. incompatibilidade de mistura, né? Exatamente, é Then incompatibilidade. it can be less, about 50%. Yes? 15%. 15. Yeah, it can be less. I mean, it can be less. You just can use more of it. Ou seja, né, pode ser menor, mas aí você usa mais, nesse caso, né? Você dilui mais, aí você tem um açúcar com menos concentração, mas em compensação você usa mais litros. Então, Mhm. For me, it's okay. Igor e Ana, vocês têm algum questionamento?
É mais sobre o trigo mesmo. Eu fiquei bem curioso com a parte do posicionamento deles, né? Eu estava olhando aqui na foto, até eu bati um print. Na fase um, então, você mistura a parte dos ácidos orgânicos juntamente com uma fonte de açúcar, né? Para você ter mais atividade microbiológica e ter mais efeito com os ácidos orgânicos no solo, né? Mas aí, se fosse ter um outro produto vinculado aos ácidos orgânicos para trigo, ele seria misturado com o quê? Ou seria posicionado para quê? Pensando no trigo do Brasil, cara, porque aqui é muito baixo o investimento, o pessoal não gosta de investir. Você pega no Rio Grande do Sul, Paraná, o trigo é muito baixo investimento, eles não usam muita tecnologia, então tem que ser um produto barato e que vá trazer algum benefício, principalmente na parte de perfilho, sabe? E também que ele não alongue muito a haste do trigo, né? Porque aqui os nossos solos são muito férteis, né? Então, qualquer adubação meio pesada aí ou que estimule o crescimento do trigo vai prejudicar para acamamento aqui no Brasil, né? Então, mais essa seria a minha dúvida, meu questionamento, né? Algum posicionamento, até incluir em algum outro produto, não só para vender para suco, né? Suco, aplicação na parte aérea aí nos primeiros dias aí do plantio, né? Que eu consiga estender mais o ciclo de venda desse produto. Eu acho que eu não entendi bem sua pergunta, Igor. Você está falando o posicionamento, você disse o que misturar com os ácidos úmicos, é isso? É isso, porque vamos lá, pensando na base inicial, a gente já tem um produto que já está em fase de aprovação, até vou mandar algumas fotos para o Gabriel, né? Que daí ele também tem uma quantidade de açúcares, mas é para você indicar no plantio, né? Beleza, seja suco, seja aplicação junto com herbicida, fungicida, enfim. Mas agora Em eu tô mistura pensando. com MLC. Em mistura com MLC. Isso, Ah, misturado com a ok. MLC, isso aí. Mas Uhum. agora eu estou pensando em um outro produto, junto com a MLC, para digamos assim, para o trigo aí, por uns 50 dias, alguma coisa assim, misturar algum produto, sabe? Para ter mais Uhum. ciclo de vendas misturado com MLC, sabe? Entendi, Algum, entendi. alguma coisa, sabe? Eu tô pensando aqui uma ideia, né? E tem que ser É. um produto de baixo custo, né? Pensando nisso. Uhum. Joe, Joe, what Igor is asking is on the product positioning, the second application that would be around 60 days after planting. He is looking for something cheaper. And the reason is because most of the wheat growers in Brazil, they have low investment on the wheat crop in general. Why? Because they are soybean and corn growers, and wheat is during the winter time just to use the land that is available, right? So would be a cheaper application, especially on the second application, 60 days after planting, that would be blended with the MLC? What do you recommend? Is he saying not that the sugar would cost too much, or that he's just saying what else do you want to put with the MLC? Yeah. Então, Igor, aos 60 dias, você acha que se misturar o açúcar está muito caro? Ou se misturar o mais micronutriente estaria caro também? Porque a dose da segunda aplicação é metade da primeira, né? Então, de fato, a segunda aplicação vai ser bem mais barata que a primeira, É mais né? barata, né? Tem esse caso também. É. Uhum. A segunda aplicação. Não teria problema de custo, né? Eu penso, só o posicionamento mesmo. Eu tinha entendido então errado o posicionamento. Mas Pode fazer a beleza. mesma mistura da primeira aplicação, mas na Só de primeira metade da dose. dose. É, Entendi. Beleza. Era essa a minha ok. dúvida. Okay. No, Joe, he's just asking about the second application that as per your recommendation would be half of the first application, right? Yes, More or less. correct. Yes, Yeah. correct. That. Mhm. And then also, if they want to, let's say it's going to be too expensive to add molasses or sugar, especially trials. I would recommend they leave it out, but over in another strip or whatever, they actually put sugar with it, even though it's going to be more expensive, so that they can show the farmer that, hey, it is a cost expense, but you're going to get a lot more yield by adding sugar. O que ele está falando, Igor, é que
você está certo, né, em preocupar com a segunda aplicação, que é a metade da primeira, mas mesmo se ele adicionar tanto o açúcar quanto os micronutrientes, o custo-benefício vai justificar esse investimento, né? Ou seja, a colheita dele vai ser muito superior ao investimento que ele está fazendo. Então, é um balanço positivo, vamos dizer assim, né? Entendido. Só comentei essa situação porque as áreas de trigo aqui o pessoal não investe muito, né? Então, se a gente É, for em um manejo, por exemplo, assim, vai ter que aplicar foliar exclusivo, o pessoal não vai fazer. Então, ele tem que ser atrelado a alguma outra coisa, até uma aplicação de fungicida. O cara vai fazer no máximo uma aplicação de fungicida no trigo aqui e, cara, duas raramente isso vai acontecer, né? Então, a gente uhum. só estou pensando no posicionamento com esses produtos, né? Então, penso eu. Ou colocar a dose Agora, quer total. ver? Joe, is it possible to do the second application in mixture, tank mix with fungicide? It should be able to, yes. Yes, should be able to. É isso mesmo, Igor. Você pode aplicar a segunda com fungicida, porque ele vai fazer uma de fungicida. Se ele fizer uma de fungicida, coloca 1 litro de MLC lá, mais os micronutrientes da Helix, da Ferticel, e já estamos listos, já estamos prontos, entendeu? Então, assim, Carona. não é uma aplicação, mas você não precisa falar, vamos fazer mais uma aplicação, não é isso. A aplicação que ele já iria fazer, você adiciona o ácido úmico lá dentro e boa, entendeu? Entendido, entendido. Beleza. Hey, Era essa a minha hey, Joe, dúvida. hey, Joe, Yes. you said 55% sugar source, and I thought I heard Marcos say 15%. Now, we were talking about molasses. I gave them an example that if they found a molasses at 30%, they could actually dilute it down to 15 and put on twice as much. É. So it would go through the nozzles because usually molasses are a thicker viscosity than our sugar. É. Okay. O que ele está falando é que o melaço ele é mais, a viscosidade dele é maior do que do açúcar, né? Então o importante é fazer bem a diluição, mas isso tudo tem que ser feito previamente no laboratório, né? Não vamos para o Mas campo é, fazer é isso esses que nós estamos testes, fazendo, velho. senão É vai isso. senão vai dar É caca. isso aí. Nos primeiros Você tem testes que... ele estava bem viscoso, cara, mas aí foi indo, foi diluindo, foi organizando, então ele está Isso. mais bem aplicável, né? Só é essa a minha dúvida mesmo, quanto à viscosidade, porque se você aplica muito melaço, açúcar, ele começa a complicar um pouco mais, mas a gente vai dar um jeito de pensar para organizar o produto aí. É isso aí, é isso aí. É Show de isso aí, bola. Igor. Porque senão vai fazer uma gororoba, né? Com o açúcar, né? Como tá falando, ele forma essas borras, né? Isso aí não dá certo, cara. Aí tem que preparar bem preparadinho a diluição disso daí para evitar esse problema de entupimento de bico, né? So Beleza. Marcos, Yes, Joe. so have them maybe find or look for whatever sugar source that they can find, and then let's evaluate it after you show me what it is and tell me what it is. O que o Joe tá propondo para vocês, viu, Heloísa, Igor e Ana Carla? Uma vez que vocês tenham esses testes com a fonte de açúcar que vocês encontrarem, manda para o Joe que ele dá um retorno para vocês sobre a opinião dele com relação a isso. Tá? Beleza. Yes. Uhum. We will talk with Joe. If any questions, it's appearing the period. But I think now it's okay. But of course, when we start the tests, we will ask because we need to know more and about because it's new for us this product and it's will happen Mas viu, Heloísa, Igor e Ana Carla, nós estamos aplicando esse produto no Brasil já há 5 anos, é muito simples, é muito tranquilo, é muito fácil, o resultado é super evidente, a gente tem muito assim, resultado super positivo na cana, na soja, no milho, no algodão, no tomate, no trigo, honestamente, para a gente vai ser novidade, nós não temos ainda
experiência, porque nós sempre focamos mais aqui São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, e o trigo está mais no Paraná para baixo, né? Nessa Então, safra tá indo trigo, hein? tá, né? É, o preço tá bom também, né? Tá indo trigo. A gente Tá vai melhor, ter né? esses aí que a gente tá bolando aí já para colocar no trigo. Vamos ver como é que vai sair. Sabe Vai que dar já bom. É, saiu o mas resultado, né, Marcos? como é que é? Já saiu o resultado, a gente tava lá, a gente tava junto lá com o Ah, é. pessoal. E saiu o resultado. Tá bom, a Ana que fez e teve bons resultados. Legal, legal. Então, mas com a experiência que a gente tem no trigo, perdão, no milho, dá para traduzir ele para o trigo sem nenhuma dificuldade, porque ambos são gramíneas, né? São monocotiledôneas, o resultado é muito similar, a fisiologia é muito parecida, então a resposta vai ser muito parecida também, né? E lembrando também que o milho, as pessoas não investem bem, né? Principalmente o milho safrinha. Então, eu acho que pelo que vocês estão passando aí de informação de trigo, eu acho que vai casar bem. Vai. Hey, Beleza. Gabrielle, would it pay for Joe to maybe send you that PowerPoint and then you could Yes. translate it? Is that possible, Joe? Of course. Yep. All right. And then that's É, something, Gabrielle, we need to get on your website as well for later on, sure. please. Sure. All these programs, all this presentation, so we should talk about it. Yep. Pessoal, vamos fazer o Because seguinte. we almost have nothing on Brazil. I'll send you a link to what we've got on Guatemala, and you'll see what we've been adding, which is real good. Não, depois dessa reunião aqui, o Joe vai mandar também o que foi gravado e a apresentação. Eu vou traduzir elas para. Eu vou mandar a versão em inglês, claro, e vou fazer uma versão traduzida para vocês aí também, para ficar mais fácil para todo o time, tá? E eu acho que em cima disso, acho que ficou bem claro, né, Igor? Eu acho que aí fica muito fácil, inclusive foi bem didático o passo a passo aqui, os 3 passos, para a gente desenhar um protocolo de avaliação, né, baseado nesses 3 passos, e depois também esse posicionamento, né, que a Montes já passou como é feito lá, e a gente faz as recomendações para vocês aí. Principalmente de trigo, cara, porque essa era a dúvida grande que eu tinha. Até estava pensando, mas o que que eu vou avaliar além de raiz, né? Eu tenho que pensar outra coisa. E veio bem a calhar essa reunião aí, porque eu tô com já um fechamento de pesquisa de trigo. Então, saber o que avaliar, em que estágio, como posicionar o produto, então já deu uma noção um pouquinho maior para poder posicionar os testes, né, do produto, né? Avaliar perfil, enfim, até a qualidade do trigo é interessante, né? Então, acho que veio bem a calhar no momento certo essa reunião aqui. Bom, Ficou claro, né? Assim, raiz, perfil, a folha-bandeira, né? Isso, com Aquela, certeza. a inserção da panícula, né? A saída da espiga. Tudo isso aí é resultado muito bacana. Então, Ótimo. Foi muito bom mesmo. Acho que deu certo para a gente sanar algumas dúvidas e seguir firme aí com o início dos testes, né? isso, e o que precisar, viu, Heloísa? Entra em contato com a gente, entra em contato com o Gabriel, né? Comigo, e a gente faz a ponte lá com o pessoal da Montes. Excelente. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Vamos conversando. Agora eu vou guardar só o contrato que o Gabriel vai me mandar aí essa semana para a gente avaliar e vamos seguir. vai Beleza, beleza. Bom dia. Thank you, Joe. Thank you, Thank you, Lambert. Joy. Thank you, Lamar. Very welcome. Ana e Igor, muito obrigada também. Obrigada, Gabriel Beleza. e Até mais. Marco. Prazer. Vamos fazendo aí que vai dar certo nossa parceria. Valeu. perfeito. Até Obrigado. mais. Valeu, bom dia. Tchau, tchau. Boa Bom dia. semana. Tchau. Thank you.